Vamos falar agora sobre um assunto muito importante que não deve sair dos púlpitos, não se deve nem sequer parar de falar. Por quê? O assunto você vai saber quando eu disser. Porque este assunto é uma coisa que nós entendemos que se um pastor parar de falar desse assunto, o mundo acaba, mas acaba de destruição, certo? Este servo humilde do Senhor Jesus Cristo que está aqui, está falando aqui humildemente sobre perdão. Ah, irmão, como é espinhoso, né? Perdoar? Quem é que acha aí que é espinhoso? Vai logo dando aí um comentário. E você que está entrando agora na sala, estou esperando um pouquinho antes de começar, mas quanto mais se falar desse assunto, porque ele tem muito a ser explorado, certo? Eu praticamente vou falar de 4 pontos aqui de perdão, certo? Mas também vou falar o que você deve fazer antes de pedir perdão. Olha só, 4 pontos, vamos lá? Os 4 são assim: você deve perdoar você, certo? Você deve perdoar o outro deve lhe perdoar e devemos pedir perdão a Deus também. Então, esses 4 pontos vão envolver no que eu entendo sobre perdão. Tem muito conceito errado sobre perdão, certo? Como perdoar e esquecer. É errado isso dizer, porque, inclusive, eu, quando eu era novo convertido, antes de perguntar a um pastor muito sábio, ele disse: você deve estar muito atormentado com isso e se culpando muito com isso. Porque perdoar, meu amado, não é esquecer. Eu disse: como é que eu posso perdoar se eu não esqueço? Se eu ainda estou com a pessoa na cabeça? Aí ele disse: porque se você esquecesse, seria amnésia. Então entendam o que esse pastor queria dizer para mim. Perdoar não é esquecer. Pode escrever essa frase aí. Perdoar é lembrar, certo? Lembrar, não sofrer e não doer mais. Porque se você se esquecer, será amnésia. E se você lembrar, e aí é onde está o ponto do perdão. Como é que eu lembro e não dói, certo? Como é que eu lembro e não dói? Se eu estou lembrando e está doendo, quer dizer que ainda não perdoou. A questão de alguns é que chegaram para mim e disse: pastor, eu ainda me lembro, quer dizer que eu não perdoei, né? Eu disse: você tem raiva da pessoa? A pessoa disse: não, nem um pouco. E a pessoa, eu disse: como é que você tem? Vamos fazer um teste? Você lembra dela e quer se vingar? Não. Mas é aí onde está. Vamos para algumas coisas sobre perdão. Antes de pedir perdão, você deve, certo? Admitir que odeia. Você deve admitir: eu admito que eu odeio fulano, que eu odeio fulana, certo? Eu detesto, tenho raiva, tenho uma aversão. Por quê? O primeiro ponto do perdão, antes de ser um perdão sincero, é você se arrepender. Não se arrepende sem antes ter uma confissão. Então você deve admitir. Porque tem tanto perdão que não é legítimo e Deus continua cobrando, continua castigando e continua lembrando que a pessoa tem que perdoar. Por quê? Porque estão perdoando errado. Veja o texto quando diz aqui em Lucas 5:32: eu não vi para convocar os justos, certo? Aquelas pessoas que se consideravam justos na época eram os fariseus. Jesus disse: eu não vim chamar vocês, não. Mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Eita! Arrepender-se é você mudar de caminho. Arrepender-se é você mudar de opinião. Arrepender-se é mudança também. Tudo isso é arrepender-se. Por isso que o arrependimento de Deus não é igual ao do ser humano, porque o da gente envolve remorso,
porque a gente errou. Deus não erra. E aí? Então, tem que entender isso. Preste bem atenção, é muito importante. Jesus disse, perdoe sempre? Não, ele disse, 70 vezes 7. Vou dar aqui um dado muito importante que eu aprendi com uma pessoa que é doutor, certo? Doutor em teologia e arqueologia. Ele chegou e disse, quando os judeus eles queriam dar uma ideia de sempre, eles multiplicavam um número. Então, os rabinos da época, os judeus, os fariseus, eles diziam que era para perdoar 3 vezes e isso daí era muito, certo? Era o suficiente. Depois disso, você não tem obrigação de perdoar. Veja que a lei estava enxertada pela carne, né? Já enferma pela carne. A carne estava querendo reinar. E quantas vezes a carne quer reinar em você e dizer, eu só vou se ele vier primeiro, né? Embora que o perdão é para o faltoso, viu, irmão? Você não tem a obrigação de ir. E mais na frente eu vou falar sobre isso. Mas eu vou lhe dizer também porque, às vezes, nada impede você de ir. Então, deixa eu lhe dizer aqui claramente para você. Você deve primeiro admitir que está odiando, não para permanecer no ódio. Mas se você diz, eu não vou perdoar, ou na hora que está me vendo aí, já está pensando nisso, não vai perdoar não, o veneno permanece com você. Você não foi criado para guardar rancor e mágoa. Deixa eu dar aqui um alerta. Você será um grande concorrente a câncer. É isso mesmo, câncer. As pessoas deixaram de se amar. Por isso é que é difícil perdoar. Na verdade, quando alguém tem dificuldade em perdoar, ela ainda não quer admitir, não quer aceitar que ela odeia fulano, que ela odeia Joãozinho, que ela odeia Cicrano. Preste bem atenção. Segunda coisa é você decidir perdoar. Não envolve sentimento, certo? Perdão. Decidir deixar o orgulho de lado e ir até ela e dizer, me perdoe, porque eu errei. Tem uns irmãos que chegam assim, eu acho que você já deve ter visto aí. Não sei se é os pastores ou os líderes que ensinaram errado ou aprenderam errado e querem fazer assim porque é mais fácil, também tem essa desculpa aí. Perdão, eu admito que é difícil você perdoar, mas é difícil perdoar porque se confunde. Veja bem, você deve sempre estar disposto a perdoar, porque perdão é direito de quem pede e dever de quem deve dar. Então, se alguém errou com você, está realmente arrependido, ele vai dizer, olha, eu menti, eu traí, me perdoe. Não é a mesma coisa de voltar a ter amizade. Você tem a obrigação em perdoar. Você tem a obrigação, quando ele vem pedir arrependido, em perdoar. Ter relacionamento, ter amizade. Confiar de novo, você não tem a obrigação pela Bíblia, certo? Mas eu não acho um versículo que diga que você tem que ir, você estando certo. Deixa eu basear aqui essa minha afirmativa, que eu não tenho nem medo de errar. Em que, se Adão não tivesse comido do fruto com Eva, e os dois tivessem pecado, ele e ela precisariam de perdão para quê? Se o perdão... Olha, vamos ver algumas palavras de perdão? Vamos ver algumas palavras agora de perdão. Perdoar, como a gente disse, não é esquecer. Isso é amnésia. Perdoar é lembrar e não doer. Nem sofrer, isso é cura. Certo? Perdão no hebraico, a primeira palavra é nassa. Significa levantar. Então, quem está com a mágoa, ele está caído. É isso mesmo. Também perdoar é você perdoar uma dívida, tirar a pessoa da pobreza e levar ela até
as pessoas, aquela mesma pessoa que perdoou, ela conduz ela à riqueza, que é o caso de José, né, que chegou e perdoou os irmãos e ajudou os irmãos a se erguerem, porque eles estavam numa época de seca e fome, né? Então, isso daí também é perdoar. Nassa é a palavra, certo? N-A-S-A. Cafar é a próxima palavra. Veja que essa já tem um significado mais claro sobre perdão. Cobrir no sentido de proteger do mal. Olha. Então, quer dizer que eu, estando magoado com meu irmão, estou dando brecha para Satanás. Eita, tá arrochando, né? Tá aí apertando o negócio. Mas é a palavra. Irmão, essa mágoa tá lhe matando. Deixe ela de lado. Isso daí não é para você, não. Você é um servo e uma serva do Senhor. Receba essa palavra aqui. Deus está me instruindo para que você aprenda que esta mágoa aí, é dar brecha para Satanás. Vamos continuar? Olha só. Em grego, afieme, deixar ir. Você sabia que quando você diz eu não vou perdoar, eu decidi não perdoar, eu não vou admitir porque eu não odeio e odiando, você está com a pessoa na sua consciência agora. Aquela pessoa que lhe fez o mal está com você 24 horas. Você prendeu ela. Você não deixa ela ir. Então ela vai fazer com que o seu estudo, sua vida e o seu relacionamento acabe, seja arruinado. É isso mesmo. Perdoar é liberar a pessoa. Perdoar, quem não perdoa, justamente é isso. Perdoar é liberar a pessoa e você daquele veneno chamado mágoa, raiva, ódio. Depois da queda, a gente ficou vulnerável a isso, ou seja, com mais facilidade de pegar isso daí, tá certo? E a próxima e última palavra é charizomai, que é ser gracioso com, perdoar dando presente, sendo bondoso. Deus, que é o Pai, que eu me refiro, o nome dele próprio é Javé ou Jeová, e ele dá um presente para a humanidade caída que se chama Jesus Cristo, o Yeshua em hebraico, que é Jesus, que vai ser Jesus, que significa salvação, auxílio. Meu Deus. E ele abriu a porta do perdão para a gente. E agora você está aí com um coração cheio de mágoa, querendo, devendo perdoar e não está liberando perdão. Isso é ruim. E aí que se acontece quando decidimos carregar esta mágoa sobre a gente? O que acontece, né? Vem a falta de perdão, venha fazer com que a gente seja torturado. Ai, o que está acontecendo? Meu Deus, o que é isso? Vai brotar sentimento de vingança. Você vai ficar escravo daquele sentimento e vai ficar lhe corroendo. A falta de perdão provoca, certo? Um sentimento de vingança e você vai querer pagar na mesma moeda. Você entende que aquilo que Jesus falou não é mais a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Antes, amai vossos inimigos. Ali o amor não é de sentimento, ali é um amor ágape, de decisão, tá certo? Então ficou mais fácil aí o entendimento? É um amor ágape, é um amor de atitude. Você vai tomar uma atitude amorosa. E não necessariamente com sentimento. O sentimento vem posteriormente. Seja qual for a razão, se você não quiser pedir perdão, está aqui um relato de um médico que eu peguei de vários sites, comparei, bate realmente, isso mesmo, tá certo? Estudos comprovam que a falta de perdão pode desencadear doenças emocionais e físicas, como depressão. Conhece alguém com depressão? É falta de perdão.
Dores musculares, tem a pessoa que diz, eu estou saudável, vai para o médico e o médico diz, está saudável, e é falta de perdão. Mas você acorda cheio de dores, falta de perdão, dores musculares. Hipertensão, porque o coração está cheio de mágoa, e aí ele começa a não conseguir mais lidar com aquilo. O sangue vai ficando preso, vai querendo coagular, e aí dá até câncer. Por isso que eu falei naquela hora, certo? Mas a primeira pessoa que você deve perdoar é você. Tem pessoas que se suicidam, irmão, por causa que eles não conseguem se perdoar por algo que fez de errado. Deixa eu ler aqui algumas passagens sobre perdoar a si mesmo. Você beneficia-se imensamente, assim como quem está ao redor, quando escolhe perdoar a você mesmo. Você fica uma pessoa mais agradável, né? Fazê-lo você libertar-se do passado permite realizar o seu futuro e o seu presente melhorar, tá certo? O perdão permite que você livre-se de crenças e atitudes limitadas. Mas o perdão foi feito para o faltoso. Olha, veja que no Pai Nosso diz, perdoar nossas dívidas. Por que dívidas? E em outro evangelho aparece ofensa. Porque, na verdade, a nossa dívida para com Deus foi o pecado. Então, nesse caso, se você pecou contra o seu próprio corpo, você diz, eu me perdoo, eu me liberto dessa dor, eu me liberto dessa culpa, eu fiz isso de errado. Mas Deus está sempre pronto para nos perdoar. Está aqui Mateus 6,12 que diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Vamos ver aqui, na King James diz, perdoa-nos os nossos pecados, está vendo aí a dívida? Primeira pessoa, né? A dívida que Mateus está falando é o pecado. A primeira pessoa com quem se fala, perdoa-nos as nossas dívidas, é a gente falando com Deus. Bom assim? Já deu para entender? É a gente falando com Deus. Perdoa-nos. Então, perdoa a nós. Perdoa-nos. Né? A segunda é a gente dizendo, olha só, como perdoamos a quem nos tem ofendido. Ó, então, a pessoa ofendeu e veio pedir. Aí você vai lá e perdoa. E você está dizendo agora com Deus, tá vendo, Deus? Eu perdoo. Aí ele diz, estou vendo, vou lhe perdoar. Mas também tem o oposto. Se você não perdoa, também Deus não lhe perdoa. É recíproco, tá certo? Então faz muito bem você perdoar a si mesmo. É essencial, certo? Jeremias 31:34 diz, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ponto. Você pediu perdão sobre você, que você errou consigo mesmo, que você errou com Deus, ninguém viu, mas você pecou e você vai pedir perdão e Deus vai dizer, eu não me lembro. Agora vamos lá? Só Deus tem a capacidade de esquecer-se, sem ser amnésia. Amnésia é algo humano, você não vai poder esquecer. Pode olhar que o versículo é, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei. É Deus falando, né? Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. O que é que você tem de melhor ou de pior que um assassino que Deus também perdoa, né? Então, Mateus 22:39 diz, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro você se ama e depois vai amar o próximo de igualmente, de parcial não, igualmente você se ama. Então, tem gente que mostra uma falta de caráter grande, né? Pega uma chinela rasgada e vai dar para uma pessoa que está na rua. Então, isso daí é uma falta de caráter, irmãos, viu? Não façam isso. Provérbios 16:25 diz, há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Então, a gente quer, às vezes, até ir pedir perdão com uma pessoa que está extremamente machucada, e é ela que tem que vir. E o que já aconteceu com pessoas que falaram comigo e disseram, eu levei, no popular, um esculacho, né? Então, a pessoa zombou da pessoa.
Por quê, irmão? Porque isso não é bíblico. Você que está correto, ir. Mas você tem que saber, minha consciência não me acusa, eu estou aqui, Deus fala comigo, Deus não vai mentir nunca. E ele disse, meu servo, não precisa. Examine minha palavra, você vai lá e não acha. E aí a pessoa chega por ignorância ou por falta de conhecimento e diz, vá pedir perdão a fulano e você leva aquele esculacho, né? Você leva uma afronta dele. E ele fica se gabando, né? Então, era de Deus essa orientação? Não, certamente que não. Deus não quer lhe humilhar. Deus vai humilhar debaixo da potente mão dele, mas não humilhar através de pessoas, tá bom? Perdoar o próximo pode começar de longe. Você, às vezes, precisa de um treinamento para pedir perdão. É isso mesmo. Você precisa de um treinamento para pedir perdão. Você precisa chegar e dizer, olha, eu libero fulano, eu perdoo fulano, ele saia feliz para ser feliz na vida dele, bem longe de mim, mas eu não quero mais um relacionamento, mas eu perdoo, está perdoado. E aí foi o começo, mas você vai ter que ir até ele porque diz, se alguém, você souber que tem alguma coisa contra você, vá lá, repreenda ele em particular, mostre a falta dele e ele vai pedir perdão e você vai ter que perdoar, tá certo? Havendo arrependimento, voltando a dizer, havendo arrependimento, sempre, sempre perdoar. Então, aquele número 70 vezes 7 quer dizer, multiplicando-se, quer dizer que é sempre, certo? E quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados, mas se vocês não perdoarem, também o vosso Pai não perdoará. Olha aí. Então, quando você estiver orando, se você tiver alguma coisa contra alguém, você tem alguma coisa contra alguém, perdoe. Você que está sendo faltoso, você foi numa oração e na hora da oração, Deus revelou a você e chegou para você no particular e disse, não está correto, perdoe fulano. Aí você está errado e você que fez o mal e você é que tem que ir, tá bom? Mas deve chegar até o seu irmão e ao próximo e perdoar, certo? Tome cuidado. Se o teu irmão pecar, repreenda, olha aquilo que eu falei. E se ele se arrepender, e se arrepender? E se ele não se arrepender? Leva 2 ou 3 testemunhas ainda. Deus está falando assim, Jesus deu a receita. Leva 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, ele para que vejam qual vai ser a atitude dele. Se não se converter, leva à igreja, ao pastor, para o pastor expor a igreja. O irmão fulano de tal, eu vou lá à igreja e vocês fiquem em oração. Porque eu vou lá. Se ele não perdoar, ele vai ser um publicano, uma pessoa excluída. Sim, isso é verdade. Pergunte a qualquer biblista, certo? Teólogo, entendido na palavra, que tem uns que só diz que é e não é. Mas vá lá e pergunte a ele se na Bíblia não tem base para excluir por falta de perdão. Tem base, viu? Suportar é evitar raiva e amargura e levar com pensamento sempre positivo. Olha só, suportar aquele irmão que é uma mala sem alça, debaixo de uma chuva com pedra dentro. Você tem que suportar. Sabe para quê? Para evitar. Se você não gosta de perdoar, irmão, se você não gosta de perdoar, é muito bom você também não machucar. É uma coisa louvável. Mas tem que entender, não se paga mal com mal, tá bom? Suportem uns aos outros, perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoe como o Senhor lhes perdoou. Como foi que Jesus perdoou? Como foi? Agora, quem é meu próximo? Fizeram essa pergunta na Bíblia. Graças a Deus fizeram essa pergunta na Bíblia. Porque até hoje tem gente que pensa que todo mundo é seu próximo. E não é, certo? Qual dos 3, em sua opinião, foi o próximo do homem que caiu? Naquela parábola do samaritano, Jesus contou uma historinha, um sacerdote e um levita. Vamos lá? O sacerdote é o pastor, é o missionário, é o pregador. Ele foi, olhou um homem em necessidade e passou longe.
E aí a gente fica vendo, será se acontece isso? Será se você está deixando de ajudar alguém? Será? Será se tem isso daí? Eita, glória a Deus. Estou vendo aqui a irmã Kaline Marques, certo? Irane Shoa, certo? Alex, certo? Alex sempre presente conosco nos nossos vídeos. A paz do Senhor a todos. E vamos, olha só, irmão, como é as coisas. Será se tem gente assim desprezando seu irmão? Será? Ou não existe ninguém assim? Será? Veja que o levita, vamos ver, é o obreiro do Antigo Testamento, certo? Mas também é aquele que canta, né? O levita. Então vamos dizer, os músicos eram levitas? Sim, os músicos eram levitas, certo? O porteiro era levita na época do Antigo Testamento? Sim, o porteiro era levita. Então não tem uma identificação de qual deles seria. Então vamos colocar todos naquele pacote ali. Então, todo, cantor, porteiro, estava tudo passando ali. Coloque aí. Preste bem atenção. Ele fez o quê? Passou longe também. O passar longe é um desprezo, a falta de compaixão, a falta de misericórdia a um irmão caído. Eita Deus! Aquele que está nas drogas, você não vai visitar. Aquele que está faltando os cultos, e você não vai visitar. Não vai viciar ele fazer. Visita é 15 minutos no máximo, irmão. Eu aprendi isso já. Faz tempo. 15 minutos no máximo. Louva, ora, prega, dá uma mensagem, convida para o culto e vamos embora. Nada de fazer como os fariseus faziam. Faziam largas orações, pegava, explorava as viúvas e Jesus repreendeu. Hipócritas, vocês não estão servindo o reino de Deus. Certo? E é isso que Jesus fala na face desses falsificadores da palavra. Quando chegam dizendo que são cristãos, envergonham, profanam o evangelho de Cristo. Mas você que é sincero, eu chamo os sinceros. Eu quero que Deus levante profeta, mas verdadeiro. Você vai ver vídeos eu falando sobre profetadas. Eu nunca vou atacar ninguém. Mas eu vou bater no pecado e com força. Estou aqui para isso. Para bater no pecado e com força. Respeito a todos. Mas eu vou bater com força no pecado. Porque Deus odeia o pecado. E eu também odeio. Certo? Deus ama a santificação e odeia o pecado. Eu também. Certo, irmão? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Faça aquilo que Deus manda. Ainda que você seja o rejeitado, o excluído da nação, que é o samaritano. Ele deu do próprio vinho, próprias heranças, certo? Próprio remédio. Bancou sozinho. Pegou dinheiro e deu a ajuda. É assim que Jesus faz. E Jesus perguntou, quem foi o próximo daquele que estava caído? Responderam, aquele que teve misericórdia dele. Será que os outros não poderiam ter tido misericórdia? Então é a atitude de ter misericórdia. Para definir misericórdia, são duas palavras juntas para dar misericórdia. Miseris cardia significa miserável coração. Quando você está incapaz de resolver alguma coisa, aí você vai dizer misericórdia. É nessa hora que você não pode solucionar o problema que você diz misericórdia a Deus. Mas para definir essa palavra é amor, certo? Bondade e compaixão. Compaixão é sentir a dor do outro. Então, se você não tem misericórdia, aquela pessoa não é seu próximo. É essa a questão. Agora, veja bem, irmão, você vive ainda sem perdoar alguém? Vive muito mal, mas vive, certo? E o último que a gente já falou, de perdoar a si próprio, perdoar ao outro, né? E o outro perdoar você. Agora vamos para o último ponto desta live, certo? Que é perdoar a Deus. Aliás, pedir perdão a Deus.
Pedir perdão a Deus. Quando Deus perdoa, Deus esquece. Quando falo Deus, falo as três pessoas da Santíssima Trindade. Vejam, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei dos mais de seus pecados. Então não vai se lembrar mais dos seus pecados. Tornará a piedade lá em Miqueias 7,19. A primeira foi Jeremias 31, 34. Tornará a piedade de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Que batizaram, não sei porquê, irmão, de mar do esquecimento. Mas, sendo mar do esquecimento, ou sendo nas profundezas do mar, quem diz mar do esquecimento, pode dizer mar do esquecimento, eu não vejo problema com isso. Não vejo, irmão. Mas batizaram é uma gíria evangélica, depois eu posso fazer um vídeo sobre gíria evangélica, vai ser até engraçado, porque tem umas bem engraçadas. Mas, o que acontece aqui, irmão? Lançará todos os seus pecados nas profundezas do mar, uma figura de linguagem, certo? Ele está dizendo, nas profundezas é o abismo. Ele vai pegar o oceano, que a primeira parte é água, mas dentro de água tem abismos, tem, vamos dizer, precipícios dentro da água. E é um lugar mais fundo, onde a luz não consegue chegar. Então, é o sentido de esquecer. Eu vou me esquecer. Deus é o único que tem a capacidade de esquecer. Só que eu, estudando um pouco mais curioso, um pouquinho, eu fui estudar e o cérebro humano, ele só esquece se você perdoa. Mas não é na hora. É com 11 meses para frente, ele vai substituindo as ideias. Ele vai substituindo aquilo, pensamentos, fatos, atitudes que não servem. Porque senão sobrecarregaria o cérebro. Então, 11 meses depois, irmão, que você está querendo esquecer, talvez algumas coisas dessas pessoas sumam. Talvez você diga, nossa, aí eu faço um desafio. 11 meses atrás você comeu uma comida. Puxe pela memória, você consegue se lembrar? Dificilmente você vai se lembrar. Sabe por quê? Porque o cérebro substituiu. Ele vai substituindo. O dia que passou, você não consegue lembrar dos detalhes, porque sobrecarregaria o cérebro. Então, irmão, você que quer esquecer, na hora é amnésia. É isso que eu quis dizer, certo? Mas se você ficar sem aquela pessoa, se você perdoar, você libertar ela da sua mente, do seu coração, aquela mágoa, sim, com o tempo você pode vir a esquecer, certo? Pode vir a esquecer. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas malignidades. Olha na King James, certo? Que como é que fala? Essa que eu li, a primeira, é da Almeida, revista e corrigida. Eu vou ler de novo para você ver as diferenças entre as versões. Para você, façam sempre um comparativo, tá bom, irmão? Tornará a piedade de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7,19 da corrigida. Essa Bíblia tradicional, estilo aquela pentecostal. A King James vem da versão inglesa, em português. De novo, ele diz, de novo, terás compaixão. Vai sentir a dor da gente. De nós, pisarás as nossas malignidades. Ele chama aqui a iniquidade de malignidades, coisas malignas que o ser humano pratica. E atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Pode surgir uma versão do oceano, né, irmão? Pode sim, mas tem que passar a mesma ideia. Miqueias 7,19 também, tá bom assim? E eu quero dizer a vocês algumas mensagens que às vezes é bom a gente falar, que ajudam muito, mas muito mesmo, de reformadores, né, pregadores também reconhecidos, eu gosto muito, certo? O caminho que Jesus percorreu não é fácil, mas é glorioso. Nós vimos que ele é quem ele é e o que fará. Agora, ele nos convida a acompanhá-lo, de John Piper, tá bom? Então, eu gostaria que você entendesse, irmão,
que não é fácil. É difícil ser cristão. É difícil perdoar. Mas se você quiser viver mais, perdoe. Eu já fui chamado de hipócrita porque eu pratico isso. Você perdoou rápido demais, a pessoa disse. Irmão, a gente tem que viver Cristo, o melhor dessa terra. Tem que comer as gorduras dessa terra. Eu estou aqui fazendo esse vídeo para que todos entendam. E eu não gravei nem no grupo lá da igreja. Eu não gravei nem no grupo dos pregadores do Evangelho Genuíno, embora eu vou compartilhar lá dentro. Mas eu quero dizer para vocês que todos que estão aqui, Deus convida você a perdoar aquela pessoa que você tem mais raiva. Mas você tem que admitir. Tudo isso que está acontecendo de errado na sua vida é por falta de perdão. Perdoe aquele fofoqueiro que falou, caluniou você. Não entre em processo judicial, não. Deus vai pesar a mão. Deus é justiça também. Não é macumba de crente, não, irmão. Deus é justiça. Deus sabe como fazer. Deus sabe como castigar. E tem coisa melhor do que um pai castigar? Ele também é irmão. Vá lá. Deixa ele falar. Irmão, viva em paz. Se uma pessoa diz que não gosta de você, se afaste. Eu já vi uma pessoa de outra religião falando isso. Se afaste. Eu me afasto. Eu dizia, eu me afasto. E ela disse a mesma coisa. Seja uma pessoa que tem a mesma sabedoria, tendo uma religião diferente, irmão. Veja, Deus, as pessoas falam erroneamente, Deus é um para todos, sim, depende. Deus é um para todos, mas não é um só em todas as religiões, não, viu? Tá errado. Alá não é Deus, não, viu? Alá manda matar, chacinar cristão. Deus não. Deus defende. Irmão, estou aqui para pregar amor. Estou aqui para falar de união. Estou aqui para falar do evangelho genuíno, verdadeiro, certo? Não tem heresia aqui. E você deve convidar a pessoa. Toda vez eu vou colocar, dizendo, tal hora estarei online, normalmente nesse horário. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus quer te ajudar a sair deste problema. Procure uma igreja evangélica, certo? Você está afastado, Jesus te ama. Deixa eu te falar uma coisa a todos aqui para diferenciar um afastado de uma pessoa que é desviada. Uma pessoa que é desviada, ela deixou de praticar as coisas que o cristianismo ele apoia. Então ela começou a pecar. Mas deve-se voltar, você que está desviado também, deve-se voltar. Mas o estar afastado é aquele que é cristão e está fora da igreja. É o chamado desigrejados. Hebreus 10, 25 para vocês. Volta para casa, teu lugar está lá esperando. Uma vez eu disse para Deus, eu disse, Jesus, me receberam tão bem na igreja. E agora, Jesus, estão me deixando de lado. Eu me senti tão excluído. Por isso que é delicado. O novo convertido, você tem que dar atenção. Dê atenção ao novo convertido. E eu peguei e disse, eu vou faltar um culto. Mas se o senhor não botar um jovem para falar como uma pessoa madura, eu não volto mais nunca para sua casa. E eu sou de cumprir. Eu faltei o culto de terça-feira. Quinta-feira, aliás, quarta-feira, veio uma pessoa. O jovem apontou o dedo para mim, como profeta do Senhor, e disse, por que tu faltasse, do jeito que eu pedi, por que tu faltasse o culto? Seu lugar está vazio lá te esperando. Será que não era Deus? Eu só tinha falado com Deus. Deus falou isso comigo. Eu tenho um testemunho a dar. Então, irmão, hoje eu sou pastor presidente, graças a esse jovem. Certo? Então, Alexandre é o nome dele. É meu pai na fé. Então, eu quero te dizer uma coisa. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Você é o que é pela graça de Deus. Mas você que saiu da graça, volte para a graça. Deus quer você. Deus quer você. Deus quer remir os seus pecados. Não interessa o que você fez. É muito sério. Mas você tem que decidir. Eu quero voltar e eu vou voltar. Nada te impede. Satanás só quer te convencer a ficar. Mas ele não pode segurar na sua mão. Satanás não pode segurar na sua mão e te impedir. Deus também não pode segurar na sua mão e te impedir. Ele pode convidar.
Volta para o aprisco. Volta para a casa do Senhor. Papai está te esperando. Deus está aqui falando para mim prolongar esse vídeo, para que eu chegue até você e diga: Deus te convida a voltar. Olha, a casa está lá. A igreja está lá. Perdoem. Gastem perdão. Não economize, não. Gastem. Porque perdão tira o veneno que vocês bebem sozinhos. Por quê? Olha só, a mágoa, para encerrar, a mágoa é um veneno que você bebe querendo fazer mal ao outro. Interessante, né? Você está bebendo a mágoa, mas está querendo que o outro fique mal. E o outro está sorrindo. Porque não sabe às vezes. Não sabe. Ou já sabe e não quer deixar entrar. Arrepende. Quem errou? Foi você? Vá até ele. Você não errou, não? Ore a Deus para que ele venha. Deixe o outro crescer também. Senão você vai estar impedindo o crescimento dele se você for. Deixe ele crescer com Cristo. Deixe ele amadurecer. Deixe Jesus tomar conta. Mas ore, porque você não tem raiva. E também não deixe a raiva entrar. Irmãos, pregadores do Evangelho, preguem a santa e gloriosa palavra de Deus. O meu boa noite e o meu muito obrigado. A paz do Senhor.